Muito bom dia, povo santo do Senhor. Bom dia, igreja da madrugada. Bem-vindos a todos vocês. Que a bênção do nosso Deus esteja com todos. Hoje é 7 de abril de 2022 e nós estamos dando início a mais uma jornada da madrugada com Deus, nos apegando à sua promessa de que Ele derramaria sobre a sua igreja a chuva serôdia. Esse é o propósito principal da existência desse grupo Madrugada com Deus há quase 2 anos, né? Já estamos beirando aqui o segundo ano da Madrugada com Deus. E o principal motivo de existir esse grupo, queridos, é nos apegarmos e clamarmos a Deus pela promessa da chuva serôdia, para que Ele derrame a chuva serôdia sobre a sua igreja, sobre todos aqueles que estiverem buscando ao Senhor, para terminarmos a pregação do Evangelho e o Senhor cumpra a sua preciosa promessa da breve volta do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com cada um de vocês. É uma alegria poder ver aqui e ouvir a nossa irmã Cleide Moitinho. Bem-vinda, Cleide. Deus continue te abençoando ricamente. Eu quero convidar aqui a minha irmã Aldeides. Bom dia, Aldeides. Abra seu áudio, por gentileza. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós queremos convidar você, Areides, a fazer uma oração de consagração. Apresente a Deus, cada um de nós, interceda e clame ao Senhor pela chuva nesse momento. Que toda essa programação glorifique o nome do nosso Deus e que sejamos fortalecidos pela sua palavra. Pode ser? Tem que ser de joelho? Fique à vontade. Pode ser como Então você vamos orar. está. Tá bom, então, vamos orar. Amantíssimo Pai, Criador dos céus e da terra, como é maravilhoso podermos falar contigo neste momento. Nós te agradecemos, Senhor, pela maravilha que é saber que tu cuida da gente tão bem. Nosso amado Jesus, só temos que te agradecer por tamanho sacrifício, porque tu se preocupa com os mínimos detalhes de nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui, louvando o teu nome. Amado Espírito Santo, tu que nos conhece, tu sabes das nossas alegrias, nossas tristezas, tu sabes tudo o que se passa, nós também te damos graças. E neste momento, Pai, entrego esse grupo. Eu estava à noite inteira em oração. Graça te dou, Senhor, pela oração do pastor Robson. Graça te damos, Senhor, porque tu és santo, porque tu se preocupa conosco, porque tu responde às nossas orações conforme a tua vontade e às nossas necessidades. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra do mal. Nos ajude a perdoar o nosso próximo e nos dê um coração sincero, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. 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 Obrigado a Deus. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Eu acho que estava baixo o meu áudio, né? Não, estava ótimo. Ficou muito bom. Muito obrigado, viu? Deus continue te abençoando, seja muito bem-vinda. Vamos louvar o Senhor nesse momento, queridos, como o nosso louvor, uma das músicas que nós gostamos de cantar aqui nesse momento. Vamos louvar o Senhor com alegria.
Calma e paz, só Jesus pode dar. Esta paz que no mundo não há. Esta paz que é difícil de entender. Só Jesus pode dar calma e paz pra ti, Ele dá. Queres tu este amor aceitar? Este amor que no mundo não há. Tal amor seja visto em teu viver para o mundo transmitir, dando a outros do amor de Jesus. Tal amor seja visto em teu viver, dando a outros do amor de Jesus. Muito bem, queridos. Eu tive a alegria de estar aqui na sala simultânea com meu irmão Márcio Azevedo, meu irmão Marcos, lá de Nordestina, região ali do Pastor Robson, vai estar conosco lá em Natal, Rio Grande do Norte. E também a nossa irmã Fernanda Brígida, lá do Piauí, ali da terra do nosso irmão Sávio. Queridos, foi muito bom estar com vocês, viu? Na sala, foi muito bom conversar com vocês. Creia, queridos, que Deus trará resposta às suas orações, sem dúvida nenhuma. O Senhor vai responder o seu clamor, a sua oração. Muito bem, queridos, vamos entrar então no tema dessa madrugada. Como eu falei, nós estamos estudando o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. E nós estamos agora entrando no capítulo 2. Tivemos essa semana agora toda o capítulo 1, não é? E hoje vamos começar a estudar o capítulo 2. Irmãos, se você quiser dar a sua participação, quiser comentar, é só levantar a mão virtual que a gente vai abrir para você falar, dar a sua participação também. Temos aqui o pastor Robson, temos aqui o irmão João Rodrigues. João Rodrigues, se você vê alguém aí com a mão levantada, sinaliza para a gente, tá bom? Pastor Robson, o Marcos está animado, viu, pastor Robson? Para ir para Macharanguape. Ele sabe que se ele não fosse, eu ia dar uma surra nele depois. Eita, animado, tá Ele animado. sabe que se a gente não for nessa viagem aí, a gente vai apanhar. Não pode ficar de fora não, viu, pastor? É que Zilma esteve conosco aqui um bom tempo, né, Mário? Zilma morava aqui em Nordestina, né? Então, a gente fez essa amizade aqui, então não pode deixar de comparecer ali nesse encontro na casa da irmã Zilma, né? Vai ser bênção, né? Vai ser bênção mesmo. Pastor Robson, vamos entrar agora no capítulo
capítulo 2 dessas 40 madrugadas, do livro do pastor Helmut Halber. Eu não sei pronunciar o nome dele, só o senhor que sabe falar esse nome aí. Mas esse Eu livro... não, é Halbel, É Helmut esse. Halbel. Esse Deve ter uma livro, boa pastor, pronúncia. tem feito a Sim. diferença na vida de muitas pessoas, pastor. Tem crescido muita gente aí na fé, no relacionamento com Deus. Mas o tema de hoje me chamou a atenção, pastor Robson. Qual é a raiz dos nossos problemas, pastor Robson? E é uma coisa aqui, né? Existe uma causa espiritual. Será que é a falta do Espírito Santo? Quais são as causas de nossa deficiência aqui? Eu não sei se essa deficiência é física, se é emocional, se é espiritual. Do que é que ele está se referindo, pastor Robson? Ele começa dizendo aqui, citando Romanos 8, né, 5 a 7, e depois Tiago 4, 2 e 3, né, dando a resposta bíblica para a causa da nossa deficiência, né, que a gente não tem porque não pede. Né? Diz um ditado muito velho, viu, Mário? No nosso Sim, tempo, que diz assim, quem não chora não mama, né? é Quem não verdade. chora não mama. Então, ele diz que uma das razões é que a gente não pede, né? Então, não tem, não recebe porque não pede. Né? E o segundo motivo é quando pede por motivos errados, né? Porque estão pedindo na carne, não estão sendo guiados pelo Espírito Santo e pedimos, né? Pedimos para gastar com nossos próprios prazeres, né? Mas Jesus nos convida de maneira insistente, fervorosa, né? A suplicar pelo Espírito Santo. Nós lemos lá Lucas 11, 9 a 13, né? E, na verdade, nós precisamos fazer disso uma coisa diária, né? Diariamente estarmos buscando o poder de Deus, né? E há uma citação aqui dos Resoluções, na página 476, onde o irmão White diz assim, eles falam acerca de Cristo e sobre o Santo Espírito, e todavia não recebem benefício, não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Então, há um problema. Onde está o problema? Em nós. Alguns não pedem, não estamos buscando. Outros pedem, mas não pedem o suficiente, né? Não estão clamando realmente pelo Espírito Santo, não sentem fome e sede, né, do Espírito Santo, então não estão buscando com fervor. E outros pedem, mas pedem para a sua própria vaidade, né? Não porque desejem realmente ser guiados pelo Espírito Santo. Então nós devemos pedir, mas devemos pedir pela motivação certa, né? Certo. A motivação certa, que é glorificar o nome de Deus e é desejando ser guiados, ou seja, nós temos que fazer uma entrega da nossa vida, né, ao Senhor, para que Ele, então, possa fazer né, tenha condições de atuar em nossa vida, tá certo? E E ele também acontece cita também, outra... pastor Robson, acontece Diga, também, além de pedirmos mal, não sabemos pedir, existe aquela coisa, conforme o senhor acabou de falar aí, a gente não insiste, não somos constantes no pedir. Pedimos pouco, às vezes a gente pede hoje, aí só vai lembrar de pedir o Espírito Santo na semana que vem. Não funciona desse jeito, não é isso, pastor? O batismo com o Espírito Santo, diz exatamente, é o que as igrejas ela estão diz que precisando hoje. é o que a igreja precisa hoje, mas ela diz assim, por que não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto que esse é o meio pelo qual haveremos de receber poder? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito, né? Então, nós precisamos ter fome e sede, como eu falei, né? Tem que ser um clamor, uma busca constante, uma busca diária do poder do Espírito Santo. Nós estudamos aqui que Jesus orava diariamente, recebia cada dia uma nova porção do Espírito Santo para aquele dia. Então, cada dia, a gente sempre tem enfatizado isso, né? Que a busca por Deus, ela é diária. Cada dia devemos buscar o poder do Espírito Santo, é cada dia. A porção de um dia não serve para o outro. Nós estamos estudando aqui na igreja na quarta-feira, acho que muita gente já começou, o livro O Maior Discurso de Cristo, né?
E nesse maior discurso de Cristo, nós ontem estudamos, foi sobre, estamos nas bem-aventuranças, e ontem até foi Noemi quem apresentou a mensagem ontem, e uma das bem-aventuranças é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E a irmã White apresenta naquele livro, O Maior Discurso de Cristo, que a justiça é o próprio Cristo, né? Inclusive, a Bíblia diz que o Senhor será chamado, o Senhor justiça nossa, né? Então, Jesus é a nossa justiça, ou seja, nós devemos ter fome e sede de Cristo, fome e sede de Deus, fome e sede do Espírito Santo, porque Jesus vem a nós na pessoa do Espírito Santo, tá certo? Então, precisamos ter fome e sede. E ela lembrou de um fato interessante a respeito de ter fome e sede, né? Que quando você está com fome e com sede, você vai em busca da comida. Não serve outra coisa, você não vai procurar outra coisa. Ninguém, quando está com fome, vai procurar um livro para ler, vai procurar um brinquedo para brincar, ou assistir alguma coisa. Não, você, quando está com fome, vai buscar o quê? Comida, alimento. Quando você está com sede, vai buscar o quê? Vai buscar água. Agora, o que é interessante na comida e na bebida, na nossa vida física, é que a gente não come por atacado, né, Mário? Ninguém come por atacado. Você não diz assim, não, eu vou comer domingo e só vou voltar a comer no outro domingo, né? Vou comer bastante hoje, encher a pança, e aí agora eu vou deixar e vou passar o resto da semana sem comer, só volto a comer daqui a uma semana, ou por mês. Não, você come todos os dias, interessante, não come uma vez só. Quer dizer, tem gente que come uma vez só, né? Começa de manhã, só termina de noite. Mas geralmente você tem momentos, né? Você se alimenta pela manhã, você se alimenta ao meio-dia, pelo menos 3 vezes no dia, nós temos necessidade de ter alimento, né? A irmã White recomenda que seria bom se a gente comesse só 2 vezes, né? No livro Conselhos sobre Regime Alimentar e no livro Ciência do Bom Ver, se não me falha a memória, ela fala que seria bom se nós, né, deixássemos 2 vezes por dia a alimentação, mas a gente precisa comer com uma certa frequência, né? Há pessoas que estão doentes que os médicos recomendavam que comesse de 3 em 3 horas. Quando a gente está no início, os bebezinhos, né? É interessante aqui, viu, Mário, a questão da comparação com a vida espiritual. Os bebês, eles comem com mais frequência durante o dia. Por quê? Porque eles não conseguem comer muita coisa de uma vez, eles vão comendo aos pouquinhos, né? As mamães aqui que já amamentaram sabem disso, né? O bebê, ele não consegue se alimentar muito de uma vez, então ele precisa de uma frequência maior. Isso nos chama a atenção na vida espiritual, né? A pessoa, quando está no começo, também ela precisa se alimentar com mais frequência espiritualmente, se está mais em contato com a palavra, mais em oração, porque ela ainda não está preparada para receber toda a informação de uma vez. Então, ela precisa de ser, né, alimentada aos poucos, né, com uma frequência maior, para que ela possa fortalecer a sua vida espiritual. E depois ela precisa ter essa constância durante o dia. E eu fico imaginando, será por isso que Daniel orava 3 vezes por dia? Né? Assim como a gente precisa de 3 refeições diárias, será que é por isso que Daniel também alimentava a sua alma, estando na presença de Deus 3 vezes por dia? Né? Então, veja, nós precisamos receber essa renovação do poder do Espírito Santo todos os dias. O alimento de um dia não serve mais para o outro, né? Nós precisamos estar, cada dia, buscando esse poder do Espírito Santo. É interessante que ele diz aqui que não basta apenas orar pelo reavivamento. E ele faz uma citação do pastor Mark Finley, né? Onde ele diz que é necessário pôr em prática os elementos que fazem parte desse mesmo reavivamento, né? Então, existem elementos que fazem parte desse reavivamento espiritual. E ele, então, convida a gente a estudar os passos necessários, né, a fim de que tenhamos uma vida cheia do poder e da plenitude do Espírito Santo. Nos convida, então, primeiro, a analisar o problema de forma detalhada, a fim de nos proteger do perigo de pensar que em uma mudança não seja importante, que uma mudança não seja importante ou necessária. Então, primeiro, precisamos ver quais são os problemas, a necessidade de mudança. Em segundo lugar, ele diz aqui, gostaríamos de examinar a solução
que Deus nos propõe. E essa solução vai proporcionar grandes bênçãos. E, por último, procurar entender como podemos colocar em prática a solução que Deus apresenta e experimentar as suas bênçãos. Tá certo? Então, a falta do Espírito, o pastor Helmut diz, a falta que nós temos do Espírito Santo certamente não significa que tudo que fizemos ou fazemos tenha sido em vão. Né? Isso não quer dizer que a maneira como nós buscamos até aqui tenha sido em vão, não. Né? Ela tem o seu lugar, mas não podemos nos contentar só com isso. Irmã Aldeides quer falar, Mário. Aldeides, pronto. Já vi Levantou a mão aqui. aí, irmã Aldeides, dá sua contribuição. Pois não, Aldeides, pode abrir seu áudio. Bom, eu estou acompanhando aqui a leitura. Eu já li várias vezes esse livro e parece que não quero sair do capítulo 2. E aí, eu vou dar um salto aqui e vou aqui para o outro parágrafo, porque diz assim, ele, Deus, pode fazer mais em 6 meses, através de um povo dedicado, do que poderíamos fazer sem ele em 60 anos. E aí continua dizendo, o que eu mais achei interessante aqui, que fala assim, que alguém realiza uma pregação. Se essa pregação vai atingir ou tocar o coração de apenas um ouvinte ou de muitos, isso não depende da capacidade da oratória do pregador, mas sim do Espírito Santo. E é ele quem torna a pregação eficiente. Então, muitas vezes, as pessoas, quando vê uma pessoa tão simplesinha, vai lá pregar, as pessoas, elas analisam, elas querem ir para ver eventos, para assistir show. E o que nós podemos ver aqui, que por mais simples que seja a pessoa, mas se ela for uma pessoa dedicada, ela estiver se entregando todos os dias na presença do Senhor, permitindo que o Espírito Santo trabalhe no coração dela, ela pode sim alcançar muitas pessoas para Jesus, com a sua simples oratória. Às vezes não tem uma boa oratória, mas ela tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Então isso aqui é tudo, isso aqui nos deixa mais felizes, porque às vezes a gente fica intimidado quando vai pregar em um local, aí encontra o pastor Robson, encontra o pastor Edson, encontra um montão de pastores e a gente vai pregar, isso já aconteceu comigo, não sei se acontece com vocês, mas eu pude entender que quem vai pregar, quem vai me usar é o Senhor, é o Espírito Santo. Irmã Daíldes, você falou algo aí que eu me lembrei aqui, pastor Robson, permita-me falar rapidamente. Tinha um irmão que ele tinha um sonho de pregar. Acho que eu já contei isso aqui em outra oportunidade. O sonho dele era pregar, mas ele não era eloquente, assim, que nem o João Rodrigues, o pastor Robson, o pastor Hess, que falam muito bem. Ele tinha dificuldade nas pronúncias, ele não tinha um português muito bom, tinha pouquíssima leitura. Era o sonho dele pregar. Um dia, o ancião da igreja, na quarta-feira, falou para ele, olha, de hoje a 15 o senhor vai pregar, viu? Mas ele ficou feliz, era o sonho dele, pregar na igreja. E quarta-feira, geralmente, a igreja não tem muita gente, né? E chegou o dia dele pregar, ele jejuou a semana toda. Ele jejuava e orava a semana toda, feliz, contando a Deus, porque ele estava feliz, que ele ia pregar, que era o sonho. Tantos anos na igreja, nunca havia pregado. E chegou o dia dele pregar, irmã Davis. Aí ele então, foi para o quarto pastoral, mais 2 pessoas. Quando eles estavam lá se preparando, desculpe, eles estavam se preparando, pastor Robson, para entrar no quarto pastoral, entrou na nave da igreja um dos homens mais ricos daquela cidade. Entrou ele com a sua esposa. Quando o ancião viu aquilo, aquele homem também saiu correndo, desesperado pelo corredor da igreja, entrou no quarto, pastor. Disse, olha, você tem que me dar o púlpito, tem que me dar o púlpito.
E o irmãozinho, sem entender nada, bem simples, mas o que é que está acontecendo? Não, você vai ter que me dar o púlpito. Mas o que houve? O senhor disse que eu ia pregar hoje, era meu sonho. Eu passei a vida toda esperando. Não, mas me deu o púlpito. Mas por quê? E ele disse, porque fulano de tal está aí com sua esposa. E ele ficou assim, mas o senhor disse que eu ia pregar hoje. E o irmãozinho resistiu para entregar o púlpito. E deu horário dos irmãos entrarem para pregar, né, ocupar a plataforma da igreja. E a igreja estava ouvindo o irmão querendo tomar o púlpito, porque fulano de tal entrou com a sua esposa na igreja. Quando ele percebeu que o irmão não ia entregar o púlpito, ele disse, olhe, cuidado com o que o senhor vai falar, viu? Cuidado, fulano está aí na sua esposa. Então ele entrou, fez todo o procedimento e chegou a hora dele pregar. Ele não sabia ler, então ele pedia a alguém na nave da igreja que lesse o texto. Depois que ele fez a leitura, ele começou então a dissecar, a pregar. E o ancião sentou atrás do casal. E o irmãozinho lá, bem simples, pregando a palavra, de repente aquele casal começa a chorar. Eram os únicos na igreja chorando. E o ancião ali, bajulador, né? Percebeu que eles estavam chorando, então perguntou o que estava acontecendo. O irmãozinho lá, pregando, né? E o casal em pranto, chorando, e ele perguntou, mas está acontecendo alguma coisa, algum problema? Posso ajudar em alguma coisa? O que está acontecendo com o senhor, com sua esposa e tal? E aquele homem olhou para você e disse, olha, eu já vi na sua igreja várias vezes. Pela primeira vez eu estou ouvindo Deus falar. Então, não é, pode ser o mais simples homem ou mulher que se consagre ao Senhor. Esse texto é muito bonito, é muito lindo. Deus pode fazer mais em 6 meses através de um povo dedicado, né, do que poderiam fazer sem ele em 60 anos. Isso é muito bonito, pastor Robson. Obrigado, irmã Denis, pela sua participação. Realmente, quando você se consagra, quando você se dedica, quando você se coloca à disposição do Espírito Santo, ele faz exatamente. Porque a palavra nunca volta vazia, não é isso, pastor Robson? E agora me fez lembrar de uma coisa, né, Mário? Nós estamos às vésperas aí de uma Semana Santa, onde todos estaremos envolvidos aí nesse projeto de evangelismo, né? Muitos de nós aqui vamos pregar nessa semana, né? Vamos estar pregando nessa semana e como nós precisamos colocar o nosso povo para orar, né? Diz aqui que se Deus pode fazer mais em 6 meses, através de um povo dedicado, né? Um povo dedicado. O que é um povo dedicado? É um povo que vai estar buscando o poder do Espírito Santo, um povo que vai estar se entregando para ser usado pelo Espírito Santo, né? Nós devemos lembrar sempre, irmãos, que o trabalho da conversão da alma não é um trabalho feito por uma pessoa, né? Uma pessoa apenas participa. Não. Quando você faz um trabalho de evangelização, todo mundo contribui, né? A igreja toda participa nesse processo. Às vezes tem aquela ideia de assim, não, eu ganhei tantas almas, fulano ganhou tantas almas. Na verdade, não foi a fulano que ganhou. A alma quem ganha é Cristo, né? É o Espírito Santo quem ganha, mas ele usa vários instrumentos. Ele não usa só o pregador. Ele não usa só o pregador, ele usa o recepcionista, ele usa aquele irmão que senta do lado, aquele que ajuda a abrir a Bíblia, ele usa aquele outro irmão que mora na rua, da pessoa que dá testemunho, ele usa o cantor, aquele que vai apresentar o hino lá. Então, ele usa aquele que vai orar. Então, Deus, ele usa vários meios para alcançar o objetivo da salvação das pessoas. E quando esse povo, quando a igreja, ela se entrega à direção do Espírito Santo, quando ela se dedica a buscar o poder de Deus, né? Então o Senhor pode fazer muita coisa através de um povo, por mais simples que esse povo seja. Ou seja, eu não me esqueço, quando se trata dessa questão de ser usado pelo poder de Deus, eu não esqueço do pastor Milton Torres. O pastor Milton Torres foi meu professor na faculdade de teologia. Eu considero o melhor professor que eu já tive ao longo de todos os anos que eu estudei. O melhor professor que eu tive foi o pastor Milton Torres. Ele era um motivador, um homem muito culto, muito inteligente, um homem que tem doutorado, acho que já tem mais de um homem que já morou fora do país, já foi pastor em outro país, né? Ele é sempre ligado, professor de faculdade há muito tempo, tem mestrado, tem doutorado, então é um camarada muito culto. E eu não me esqueço, quando ele contava a experiência de conversão dele, ele disse que quem deu estudo para ele
foi o tio da esposa dele, que nem ler direito sabia. Era um homem, um ancião de igreja, um homem semi-analfabeto, mas um homem que tinha o poder de Deus na vida. É um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que conhecia por experiência, não é, a palavra de Deus. E foi esse homem que deu estudo para pastor Milton, que era um homem já na época, um homem que já estudava, já um homem culto. Né? Então nós vemos aí que quando a gente acha que o pregador é que tem o talento, que esse vai fazer diferença, nós estamos limitando o poder de Deus. Deus pode usar, não é? Eu estava vendo aqui, lembrando de um detalhe aqui, essa madrugada, não é, que eu estava orando aqui antes de entrar aqui na sala, estava orando a Deus aqui sobre a Semana Santa, não é? Que às vezes na Semana Santa nós temos aquela evasão, né? Tem muitos irmãos que aproveitam o feriado da Semana Santa e viajam, vão passear na casa dos parentes. Às vezes a igreja fica com pouca gente para fazer o trabalho, porque alguns viajam nesse período, né? E eu estava lembrando de uma citação bíblica onde diz que para Deus não faz diferença livrar com muitos ou com poucos. Com poucos. Às vezes Deus precisa só de um. Então, não faz diferença. Deus pode usar. Quando eu lembro muito da experiência lá de Gideão, né? Que vieram 22 mil, né? Quando o Gideão fez aquela convocação para a batalha, vieram 22 mil homens, né? E Deus disse assim, tem muita gente ainda contigo. Olha que tinha que enfrentar um grande exército, mas Deus disse assim, tem muita gente ainda contigo. Né? Dispensa todo medroso, todo aquele covarde, dispensa todo mundo que casou agora, dispensa todo mundo que comprou uma propriedade agora, dispensa todo mundo que fez uma casa agora, dispensa. Aí Gideão dispensou 12 mil, mas ainda ficaram 10 mil. Deus disse, não, está muito ainda, é gente demais ainda aí. Não precisa de tanta gente, não. Né? Você vai fazer, faz passar pelas águas e manda beber. Aquele que beber como o cachorro, lambendo assim, né, com a mão rapidamente, esse você separa. E os demais que pararem, esse você separa também. Resultado, ele dispensou mais 9.700 homens, né, ficando só 300. E aí eu lembro de um pregador que dizia, mas eram 300 não, meu irmão, eram 301. Porque era Josué. Mudou muita coisa, não, né? 301. Então, veja aí, Deus opera aquele milagre que nós conhecemos com 300 homens que eram dedicados, que estavam focados. O que é que a gente vê na escolha de Deus ali, ao escolher aqueles que apenas pegavam água com a mão, é que eles estavam focados na batalha, eles não estavam preocupados com saciar a própria sede, eles estavam concentrados no objetivo pelo qual eles estavam ali. Os outros não, estavam displicentes, ficaram à vontade, não estavam focados. Mas Deus pegou aqueles que estavam focados, aqueles que estavam concentrados no objetivo, que era vencer a batalha. Assim também, se nós tivermos pessoas dedicadas, um povo dedicado, Deus pode realmente fazer maravilhas. E ele diz aqui, o cerne da questão está em nos permitirmos ser guiados por Deus no caminho certo. Né? Deste modo, nossas atividades se tornarão mais produtivas e muito mais eficientes. E isso é o que acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, irmãos. Então, é isso que nós precisamos. Então, aqui vai um conselho, né? Nessa Semana Santa, que nós estaremos envolvidos nesse projeto de missão, que nós possamos convocar os nossos irmãos que estarão participando para se dedicarem mais à busca do Espírito Santo, a permitirem que o Espírito Santo nos encha nesse período, para que, cheios do Espírito, nós possamos fazer uma obra, não é, grandiosa para a honra e glória do nosso Deus. Quer dizer, nós não, né? Vamos deixar que o Espírito Santo faça essa obra através de cada um de nós, né? Nós precisamos realmente buscar este poder de Deus e permitir, na verdade, né? Permitir que o Senhor nos abençoe e nos use de maneira poderosa, né? Para a glória de Deus, né? Louvado seja Deus, irmã Deide colocou aqui, né, que ela vinha orando e que Deus respondeu a ela através de uma oração. Louvado seja Deus, Deus tem nos usado para fazer a obra, né? Então, que nós continuemos sendo instrumentos
nas mãos do Senhor. Tá certo? Deus nos Em, abençoe Pastor e nós Robson, possamos deixar ser usados. Diga. em resumo, Pastor Robson, a raiz dos nossos problemas é porque nós não pedimos como deveríamos. Fechando aqui o que o senhor acabou de nos apresentar, a raiz dos nossos problemas, a causa mesmo da nossa deficiência é porque a gente não busca, não pedimos, não dependemos, não confiamos. O senhor contou essa experiência de Gideão, eu sou apaixonado por essa história, viu, Pastor Robson? Eu fico encantado da forma como Deus... E o que mais me chama a atenção, além de ser 300 homens, Pastor Robson, as armas que esses homens usaram, cântaros vazios, com tochas nela e trombetas. Vá para a guerra com essas armas. E a voz, né? E a voz, que eles gritaram também, gritaram, né? Gente, louvado seja Deus. Ô Mário, o que eu vejo aqui, né? Interessante. Hoje, o que é que nós vemos em nosso meio como adventista do sétimo dia, nossa igreja, né? Nós confiamos muito mais no planejamento, nas estratégias, no talento dos homens, do que no poder de Deus. Não quero dizer que o planejamento não seja necessário, o planejamento é necessário, a estratégia é necessária, os métodos são necessários, mas a coisa mais importante é a dependência do Espírito Santo. A coisa mais importante é a dependência do Espírito Santo. O nosso foco, eles deveriam estar muito mais voltado em buscar o poder do Espírito Santo, em nos entregar completamente nas mãos do Espírito Santo, para que ele nos use, do que estar preocupados mais com o que vou fazer, com a estratégia, com os métodos de trabalho. Não, isso tudo é importante, são ferramentas necessárias, mas o mais importante de tudo não é essa estratégia. O mais importante de tudo é a dependência do Espírito Santo. Porque às vezes você até tem estratégia. Eu me lembro que estudando agora no ano bíblico, que estamos fazendo o ano bíblico, nas batalhas, né, Joabe, que era nós estamos estudando o livro de Samuel, no ano bíblico que eu estou fazendo, não revados, né, mas no ano bíblico, o livro de Samuel, e eu vejo as estratégias. Joabe era um comandante de exército muito experiente. Davi também era um herói, um guerreiro muito experiente. Mas muitas vezes, na hora da batalha, Deus mudava a estratégia, né? Eles usavam uma estratégia numa batalha, na outra batalha, Deus já dizia assim, não, vocês não vão fazer desse jeito, não. Eu me lembro bem de uma experiência aqui, numa batalha, que Deus disse assim para o povo, não, vocês vão assim, dividam o exército, mandam uma parte por trás da cidade, a outra parte vai pela frente, quando eles saírem para atacar vocês fujam, como se estivessem perdendo a batalha, fujam, deixe que todos eles saiam da cidade. Quando eles saírem da cidade, o outro grupo que foi por trás vem e agora vocês se voltam contra ele e os dois atacam, um de um lado e outro do outro. Lembra disso? Lembra dessa história, Mário? Lembro, interessante. Então, veja, Deus mudou a estratégia, né? Deus mudou a estratégia. Teve batalha que Deus disse, não, vocês vão sair, quando foi Josafá o rei, né? Ele disse, vocês vão sair e vocês não vão precisar lutar. Vocês vão se colocar na frente da batalha, bota o sacerdote na frente tocando trombeta e o povo só vai louvar. Vocês vão cantar e deixe que eu vou batalhar por vocês. Né? E Deus pôs emboscada para o povo e não precisou o povo nem desembainhar a espada. Né? O Senhor deu a vitória, o Senhor lutou pelo povo. Então, nós temos que confiar muito mais no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, do que em nossas estratégias, em nossos métodos e em nossa capacidade. Vamos realmente depender. Amém, Pastor Robson. Louvado seja Deus, queridos. E para a gente fechar, Pastor Robson, qual é o apelo que nós fazemos nessa manhã para que eu e você, cada um de nós, possamos ter uma mudança? Primeiro, queridos, peça a Deus, continue pedindo a Deus para que Ele continue batizando cada um de vocês, cada um de nós com o seu Santo Espírito, né? Que Deus Amém. traga reavivamento na sua igreja, onde você congrega, na sua família, né? Na sua vida. E também, queridos, que Deus abençoe os esforços, principalmente esses esforços agora, Pastor Robson, empreendendo em relação à Semana do Calvário. Como o senhor falou, é necessário, mas o mais importante é o Espírito Santo, mas o Senhor também tem estratégias. Então, que Deus abençoe, que possamos, pela graça de Deus, alcançar a vitória tão somente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É esse o seu desejo? Quer você clamar mais, pedir mais, suplicar mais, se consagrar mais ao Senhor? Em nome de Jesus. Que esse desejo, que essa vontade Amém. se torne cada vez mais forte no seu coração.
porque eu e você precisamos disso, irmãos. O que eu e o pastor Robson e cada um de nós precisamos é de uma porção diária do Espírito Santo. Que esse Amém. milagre aconteça na minha e na sua vida, pastor Robson. E nós vamos cantar um hino que fala justamente sobre isso, que é justamente falar com Deus. Você precisa disso, eu preciso disso, e nós necessitamos falar de Deus, buscar de Deus a sua porção para vencermos um dia por vez. Vamos falar com Deus através desse louvor. É justamente isso que eu e você precisamos, falar com Deus, buscar mais a Deus. Pastor Robson, nós chegamos ao final de mais uma madrugada. Que bênção, pastor, poder ouvi-lo sempre, poder termos a experiência de vida, a sua experiência, o seu conhecimento tem nos ajudado muito.
E nós agradecemos, pastor Robson, pela sua participação constante aqui conosco. Lembrando sempre, queridos irmãos, que quando você vem para a madrugada, você precisa antes ter o seu momento com Deus. Se você não teve, terminou aqui a madrugada, amigo, vá lá para o seu cantinho, vá para o seu Getsemane para conversar com Deus, vá falar com Deus. Você não pode passar o dia sem a presença do nosso Deus. Então, queridos, lembre-se sempre, a madrugada com Deus é um instrumento que pode ser usado, nos ajuda e nos fortalecido, mas nada disso, pastor Robson, faz sentido se você não tiver o seu momento com Deus. Por isso, queridos, lembre-se sempre, viu? Eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai fazer por cada um de nós. Deus sempre vai agir por cada um de nós. Pastor Robson, antes de o senhor fazer a sua oração final, quero convidar aqui para estar conosco em oração amanhã a irmã Lisa. Lisa, você está convidada para orar amanhã, a irmã Márcia Andrade e a irmã Márcia Azevedo. Esses serão as oradoras de amanhã, viu, pastor Robson? A irmã Lisa, a irmã Márcia Andrade e a irmã Márcia Azevedo. Pastor Robson, muito obrigado. Deus continue te abençoando, te usando ricamente, Amém. pastor Robson. Amém. Vamos orar, então? Vamos orar. Oremos. Nosso grande Deus, soberano e eterno Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nos volvemos ao Senhor, agradecidos por esta madrugada, por nos ter despertado, pela oportunidade que tivemos de estar juntos em oração, juntos na busca pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos ser cheios deste Espírito, que o Senhor nos conscientize da necessidade de buscarmos a Tua presença diariamente, e permitirmos que o Senhor, cada manhã, nos encha com o poder do alto, para que sejamos, assim, teus instrumentos, usados pelo Senhor para a salvação dos teus filhos. Queiras tomar-nos em tuas mãos. E a cada dia, Senhor, nos torna cientes da nossa necessidade de ti, da dependência diária que temos do teu Espírito Santo, para que assim o Senhor nos guie diariamente, para que o Senhor habite em nosso coração, mediante o seu Santo Espírito, e que as pessoas percebam que nós somos teus e sejam atraídas à pessoa maravilhosa de Jesus através de cada um de nós. Usa-nos, portanto, para a tua glória, para a salvação de almas, para fazer aumentar o número daqueles que estarão no céu. Fica conosco nesse dia, toma nas tuas mãos a direção da nossa vida, a nossa agenda, e nos dirija conforme a tua santa e boa vontade. Nós suplicamos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Robson, obrigado a todos vocês, queridos. Amanhã a gente se encontra novamente aqui às 4h para buscarmos, nos clamarmos pela chuva serôdia. Um ótimo dia, um grande abraço, Deus abençoe a todos ricamente. A gente se encontra aqui amanhã novamente.